pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Vai Cair na OAB. No programa desta semana, a professora de Direito Civil, Emília Queiroz, nos traz algumas orientações. Vamos acompanhar no vídeo a seguir. Oi pessoal do Vai Cair na OAB. Eu sou Emília Queiroz e estou aqui para dar dicas do que vai cair na prova da FGV. Então, vamos tratar agora do assunto de provas. Aconteceram algumas mudanças nesse CPC de 2015 que são bem interessantes e tem muita probabilidade de cair na prova. Por exemplo, a gente sabe que a inversão do ônus da prova só cabia em causas de direito do consumidor e desde que houvesse a hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor. Hoje, essa foi abrangida também para os casos do rito comum no Código de Processo Civil. Existe alguma vedação? Existe alguma indicação? Sim. Continua sendo regra que a quem alega é obrigado a provar. Então, o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, quando o juiz avaliar que essa inversão vai facilitar a produção da prova, já que a prova é do processo, não é da parte, ele pode sim fazer essa inversão. A vedação a essa inversão é exatamente para que não se forme uma prova diabólica. O que seria uma prova diabólica, que a doutrina chama assim? Pode até cair em alguma questão da segunda fase. Seria aquela prova que é impossível de ser gerada. Então, se a inversão trouxer um alto nível de dificuldade para a prova, para a parte que não alegou produzir aquela prova, ou torne ainda impossível, essa inversão não pode ser feita. Mas é interessante isso porque aproveita muitas questões que podiam passar sem possibilidade de prova, né? Porque quem alega muitas vezes não tem todos os instrumentos para produzi-la. Então, até como reflexo do princípio da primazia do julgamento do mérito, como reflexo também do princípio da cooperação, o juiz passa a ter mais esse poder que extrapola apenas as causas de direito do consumidor. Vale também salientar que muitas vezes se enganava e achava que em direito do consumidor indiscriminadamente poderia acontecer essa inversão do ônus da prova, o que não é verdade, porque era apenas em casos de hipossuficiência. Acontece que geralmente o consumidor é hipossuficiente em relação ao fornecedor. Até por isso o Código de Defesa do Consumidor é uma legislação afirmativa, né? Mas então agora já se aplica no Código. Outra questão importante que pode cair na sua prova da OAB é a questão da produção de prova nos tribunais. Vejam, aí a gente tem duas questões. Uma questão é a produção de prova nos tribunais quando se trata de competência originária, que isso já é natural de acontecer, que a primeira instância seria em tribunal, dependendo de quem esteja sendo julgado por questões de competência. E nesses casos, geralmente, você não apelaria da decisão, seria um recurso ordinário à instância superior. Mas outro caso que eu quero ver com vocês é quando se tratar de competência recursal mesmo. O relator e a turma têm competência para essa produção de prova ou seria uma usurpação de uma função do juiz singular? Bem, cada vez mais consolidado nesse CPC de 2015, pode sim. O próprio artigo 932.1 fala do dever do relator em dirigir essa produção de prova. Além disso, o artigo 938, parágrafo 3º, garante que, desde que haja questões preliminares que necessitem de prova, o relator tem que converter em diligência o feito e começar a instrução. Como podem ser colhidas essas provas em tribunais? Pode ser através de uma carta de ordem que o relator vai mandar para o juiz singular, pode ser colhida em gabinete pelo desembargador ou ainda pode ser colhida pela turma, que é muito raro acontecer, porque nós sabemos que as pautas já são bem apertadas para as sustentações orais, então é uma função que não é típica do tribunal, a colheita de provas, mas que é sim cabível. Lembrando que, nesses casos também vão prevalecer todas as normas fundamentais de processo. Então, desde que haja prova colhida em tribunal, tem que se abrir sim para o contraditório. Não pode haver também, tem que existir também a vedação à decisão surpresa. E tem fatos que são típicos de produção de prova posterior do momento inicial, quando, por exemplo, tiver algum tipo de fato superveniente, né? É só a gente lembrar
que sempre que se abrir para a produção probatória, vai ter que se respeitar o contraditório. Então, pessoal, recapitulando, prestem atenção para a inversão do ônus da prova, que é vedada de se tornar a prova como prova diabólica, que é de difícil ou impossível produção, porque não era originalmente responsável. E também preste atenção que o relator pode sim determinar a produção de prova em segunda instância, até porque ele é um juiz. E o juiz tem que promover o seu livre convencimento. Então, pessoal, essa é a minha dica de hoje. Prestem bem atenção, a prova diabólica e a prova produzida em segunda instância ou primeira instância no tribunal. Valeu, sigam aí o @VaiCairNaOAB e boas provas. Lembrando que estas e outras informações sobre os assuntos abordados no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, você também pode encontrar no nosso Instagram, @VaiCairNaOAB. A todos, bons estudos e até o nosso próximo programa.